Graça e paz para você que está me dando o privilégio de assistir esse vídeo nesse momento. Eu sou o diácono Márcio Ribeiro e estou aqui para compartilhar mais uma palavra que Deus colocou no meu coração como parte desse projeto que o Senhor me despertou a fazer, de pregar a palavra dele, usando essa tecnologia do YouTube, deixando as mensagens aí para que elas fiquem na plataforma e para que elas possam alcançar os corações de todos aqueles que sentirem o desejo de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você que está vendo esse vídeo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal, convido você a clicar no sininho para que você possa receber as notificações. Eu convido você também a compartilhar esses vídeos. Cada vídeo que tiver aí colocado no canal, convido você a compartilhar para que essa palavra seja pregada para as pessoas, seja espalhada para as pessoas. E que você possa também deixar o seu comentário, se assim você sentir o desejo, que você possa deixar o seu like, para que nós possamos então ter o retorno do nosso alcance, daquilo que está sendo feito, aquilo que pode ser melhorado. Bem, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje tem como título o seguinte: escolha não repetir os mesmos erros dos seus antepassados. Escolha não repetir os mesmos erros de seus antepassados. Segundo livro dos Reis, capítulo 12, do 1 ao 4. Depois nós vamos ler o 14, do 1 ao 4, e o 15, do 1 ao 4. Nós vamos ver aí 3 gerações de reis da linhagem de Judá que fizeram as suas escolhas, fizeram os mesmos erros. Nós vamos meditar aí em cima dessa palavra. Segundo livro dos Reis 12, do 1 ao 4. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém, capital de Judá. O nome de sua mãe era Zibar, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Esse é o 12, do 1 ao 3. Eu falei do 1 ao 4, mas só até o 3. Agora vamos ler segundo livro dos Reis 14, do 1 ao 4. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Contudo, os altares não foram derrubados, e o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Vamos ler o 15, do 1 ao 4. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que ela possa ser de grande valia para os nossos corações nesse momento. Bem, esse texto nos mostra algumas coisas bem interessantes. Cada um desses reis teve a oportunidade de fazer o que o Senhor aprovava ou não. Eles escolheram, conforme aí nós lemos, fazer o que o Senhor aprovava, mas não totalmente. Vocês repararam que os 3 mantiveram os altares idólatras.
Pegando toda a genealogia dos reis de Judá, nós vamos ver que outros reis que vieram depois sequer escolheram fazer aquilo que o Senhor se agradava. Por exemplo, o rei Acais, ele escolheu fazer o que o Senhor reprovava. O seu filho Ezequias fez o que o Senhor aprovava, mas também andou dando uns mole. Aí você vem para Manassés, que foi um dos piores reis de Judá. Fez tudo ao contrário do que o Senhor aprovava, até que foi preso e se converteu. O seu filho Amon era um ímpio que fez tudo o que o Senhor reprovava. Mas o rei Josias, que veio como sucessor de Amon, não só ele escolheu fazer o que o Senhor aprovava, como ele radicalizou. Ele trouxe de volta a forma correta de fazer o culto ao Senhor. Ele restaurou a forma correta de prestar o culto ao Senhor. Restaurou os livros da lei, eliminou os prostitutos cultuais, eliminou os altares idólatras. Ele fez realmente uma grande reforma religiosa, profunda. Se você quiser conhecer a história, segundo o livro dos Reis, capítulo 22 e 23. Por que eu estou indo em todos esses reis aí? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês que a história que alguns aí pregam, falando de maldição hereditária, a Bíblia já desmente isso aí. Acabei de mostrar para vocês. Uns escolheram fazer o que o Senhor aprovava, mas mantiveram os altares idólatras. Outros escolheram fazer tudo aquilo que o Senhor reprovava. Outros, como o rei Josias, escolheram fazer o que o Senhor aprovava, restaurar o culto, fazer tudo certo. Então, maldição hereditária é algo que não tem amparo bíblico. É uma forma covarde que algumas pessoas têm para tentar justificar os seus erros. É uma forma covarde que as pessoas têm para não assumir aquilo que fazem de errado. É muito fácil, de repente, eu fracassar no meu casamento e jogar a culpa nos meus antepassados, porque meu pai, meu avô, meu bisavô, blá, 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 blá. É muito fácil eu cair em adultério e depois jogar a culpa no meu pai, no meu avô, no meu bisavô, porque fizeram, blá, blá, blá. Enfim. É muito fácil eu ceder à tentação e começar a usar bebida alcoólica e justificar que meu pai, meu avô, meu bisavô, lá. Então, a forma covarde que muitas pessoas têm de não encarar os seus erros, não assumirem que erraram. Diferentemente do filho pródigo. O filho pródigo tem uma mensagem aí no canal sobre ele. Quando ele estava lá no chiqueiro, tendo que dormir no chiqueiro, porque foi o único lugar que ele encontrou lá para trabalhar, mas trabalhar sem receber salário, ele só ficava lá cuidando dos porcos. Era o lugar que ele tinha para dormir. E nem comida ele tinha, porque o texto diz que ele teve que disputar com os porcos a lavagem que era dada a eles lá. Pois é, quando ele viu aquilo, ele entendeu a besteira que ele fez e correu para pedir perdão a seu pai. Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã acerca daquele monte de coisa errada que ele fez, ele também se arrependeu e reconheceu o seu pecado. Então, voltando, eu tenho que falar sobre essa questão da maldição hereditária, porque isso não tem amparo bíblico. Alguns que pregam sobre isso, pegam uma promessa isolada que Deus fez para Abraão. E promessas isoladas, acordos isolados feitos com alguém, se você só encontra em um texto só, eles nunca podem ser base para você criar uma doutrina, certo? Isso você aprende na escola bíblica dominical, porque é daí que surgem heresias. Muitas heresias, por sinal. Por exemplo, uns dizem que a mulher tem que usar véu porque pegam 1 Coríntios, que Paulo mandou as mulheres usarem véu, mas Paulo só mandou as mulheres de Corinto e tem uma razão de ser. O que aconteceu ali? Paulo chegou ali naquela cidade, pregou, ele encontrou muitas prostitutas cultuais, templos de adoração à deusa Diana, e aquelas mulheres se prostituíam em adoração àquela deusa, coisa e tal.
Paulo pregou o evangelho, muitas se converteram. Como elas usavam a cabeça raspada e começaram a frequentar a igreja, começaram a sofrer discriminação das santas mulheres do Senhor, da igreja de Corinto. Paulo, para acabar com a palhaçada, mandou todas elas usarem véu e acabou. Foi por isso. Então isso não pode ser base para se criar uma doutrina para dizer que toda mulher tem que usar véu. Outra heresia, outro ensino errado que alguns fazem por aí. Pegam um texto, Jeremias 16, onde Deus fez um trato com Jeremias que ele não poderia casar, porque em Judá não tinha nenhuma mulher que prestasse para ele, porque Judá ia ser levada cativa por Babilônia. Vai lá ler o texto que você vai conferir. Aquele foi um acordo de Deus com Jeremias. Aí tem uns que dizem que o profeta, que o vaso para fazer a obra do Senhor não pode casar. Interessante que a gente vai pegar um montão de profeta casado. Moisés era casado, Isaías era casado, Oséias era casado, Ezequiel era casado, ficou viúvo e em cima da viuvez dele, Deus mandou ele levantar uma profecia. Então, por si, isso aí não procede, certo? Foi um papo de Deus com Jeremias, a história de não casar. E a maldição hereditária foi um papo de Deus com Abraão, onde Deus falou que abençoaria quem abençoasse Abraão, amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. O acordo foi entre Deus e Abraão. Então não tem conversa esse papo de maldição hereditária. E esses textos aí que eu li para vocês agora no livro dos reis, e mencionei a história dos reis de Judá, mostra muito bem que cada um fez a sua escolha. Uns escolheram fazer o certo, outros escolheram fazer parcialmente certo, outros escolheram fazer errado. Assim como você aí que está vendo esse vídeo, e eu aqui, nós temos a livre escolha de fazer o que é certo, de fazer o que é errado, de fazer o que é meio certo. Isso é escolha. Só que nós vamos ter que encarar as consequências das escolhas que nós fizemos. Já falei em mensagem anterior e vou repetir. A semente que a gente vai plantar, a gente pode escolher. Beleza, tem um montão de semente aí. Eu posso escolher se eu vou plantar manga, ou abacaxi, ou abacate, ou mamão. Agora, a colheita é obrigatória. Ou seja, se eu plantar manga, eu não posso colher abacaxi. Se eu plantar abacate, eu não posso colher melancia. Então, eu só vou colher aquilo que eu plantar. Assim é na nossa vida. Então, você que está vendo esse vídeo aí, se você plantar uma semente espiritual boa na sua vida, se você for homem de oração, mulher de oração, homem e mulher que se dedica a estudar a palavra, que se dedica a santificar a vida ao Senhor, você vai colher bênçãos para a sua vida. Ah, você vai ficar isento de problema? Claro que não. A Bíblia não diz isso. Jesus ensina bem claro que a gente não está isento de problema, mas a gente sabe que a gente tem o Senhor Jesus conosco para conduzir a nossa história, para dar livramento, para dar sabedoria, para dar diretrizes, estratégias e alcançarmos a vitória. Se escolhermos viver uma vida de pecado, tanto você aí que está vendo quanto eu aqui, vamos ter que arcar com as consequências, tá? E isso me remete a falar de outra coisa também que estão ensinando errado aí, a tal da doutrina da retaliação, que é uma outra forma covarde também das pessoas não assumirem seus erros, não encararem as consequências do que fizeram. E eu vou dar um exemplo aqui, vou me citar como exemplo. Vivo eu uma vida de pecado, tempo todo pecando, tempo todo errando, adulterando direto aí. Aí vou fazer um exame médico de rotina e descubro que estou com AIDS. Não posso dizer que é retaliação só porque agora eu estou fazendo a obra do Senhor. Vem lá de trás. Eu tenho que arcar com as consequências. Então a AIDS não é uma retaliação nesse caso. É retaliação porque ele está fazendo a obra do Senhor. Não. Consequência do montão de besteira que eu fiz lá atrás. Então, é a mesma história de jogar tudo nas costas do diabo. Ok, nós sabemos que o diabo ele prepara ardis terríveis. Nós sabemos disso. Paulo, inclusive, nos adverte. Ele não desconhecia.
os ardis de Satanás. E ele mesmo fala para a gente se revestir para ficar firme contra esse lado do diabo. Mas isso não significa dizer que tudo é nas costas dele. O diabo, ele usa o nosso material de trabalho, ou seja, aquilo que nós fornecemos a ele. Porque a Bíblia também diz que quem está em Cristo o maligno não toca. Então, se nós nos revestirmos das armaduras do Senhor, o maligno não tem como tocar. Se nós andarmos numa vida de santidade e de retidão diante do Senhor, o maligno não vai ter material de trabalho. Agora, se nós vivermos uma vida de qualquer jeito, aí ele trabalha. Aí ele tem um material de trabalho que ele precisa para fazer a arruaça que ele quiser fazer na vida da gente. É a mesma covardia que eu falo da questão da maldição hereditária. É muito fácil jogar nas costas da tal da maldição hereditária que nós já vimos que não existe. Escolha. Os reis aqui que nós lemos o texto, eles escolheram manter os altares idólatras. Fizeram o que o Senhor aprovava, mas eles escolheram manter os altares idólatras. Outros foram mais radicais e chutaram o pau da barraca e fizeram tudo errado, fizeram tudo que o Senhor reprovava. E vimos o rei Josias que fez tudo certo, restaurou o culto ao Senhor como tinha que ser feito. Ok? Para finalizar, eu vou encerrar então dizendo a seguinte frase, que é a frase que eu usei para começar o texto. Escolha não repetir os mesmos erros dos seus antepassados. Que Deus abençoe essa mensagem e que ela possa fazer morada no seu coração e que ela possa germinar, ela possa trazer a você ensinamentos importantes para a sua vida e que vai servir para a minha vida também, com certeza, porque eu sou o primeiro a ser alimentado. Fico por aqui e desejo que esse canal seja bênção para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.